Vamos para o nosso quinto exemplo de potencial elétrico. Na figura estão representadas superfícies equipotenciais, no caso são superfícies que têm, são linhas imaginárias, na quais em qualquer ponto dessas linhas ou dessa superfície, todos os potenciais têm o mesmo valor. Isso no campo de um campo elétrico uniforme, separadas pela distância de 0,12 metros. O módulo do vetor campo elétrico é de 3,6 vezes 10 elevado a 4 volts por metro. Letra A. Determine a diferença de potencial entre duas superfícies equipotenciais sucessivas. Letra B. Determine, a partir do dado que uma partícula de massa m tem valor de 2 vezes 10 elevado a 8 kg e carga positiva de 1,8 vezes 10 elevado a menos 8 coulomb, é lançado horizontalmente de qualquer ponto da superfície equipotencial A com velocidade de 20 metros por segundo para a direita, no plano da figura. Com que velocidade ela passa por um ponto D? Considere desprezível a ação do campo gravitacional. Vamos lá. Letra A. Na letra A, ele quer saber a diferença de potencial entre duas superfícies sucessivas. Temos A, B, C e D. Então, eu posso pegar aleatoriamente A, B, B, C ou C e D. Vamos pegar logo na sequência mais simples, A e D. Então, como o campo elétrico, como já vimos, ele pode ser obtido também pela diferença de potencial entre dois pontos, no caso aqui vai ser entre duas superfícies equipotenciais, que dá no mesmo, já que eu pego um ponto de cada superfície como referência, e a distância entre as duas superfícies equipotenciais. O campo elétrico é dado na questão 3,6 vezes 10 elevado a 4. A diferença de potencial é o x da questão. Então, repete. A distância, como podemos ver na figura, é 0,12. Como não tem nada no denominador do primeiro membro, coloca 1, faz o produto dos meios, ΔV vezes 1 é ΔV. 3,6 multiplicado por 0,12 dá 0,432. Deixa eu só consertar aqui para ficar mais bonitinho a escrita. 0,432 multiplicado por 10 elevado a 4. Como temos três casas decimais, multiplicando por 10 a 4, vamos ter como resposta 4.320 volts. Se quisermos a resposta em notação científica, vamos ter ΔV igual a 4,3. Observe que eu estou suprimindo 2 para efeito de simplificação. 4,3 vezes 10 elevado a 3 volts, que são as três casas decimais. Letra B. Está pedindo com que velocidade ela passa por o ponto D da superfície, sendo que ela foi lançada lá do ponto A. Então, se essa partícula foi lançada do ponto A, com que velocidade ela vai chegar no ponto D? Sendo que a velocidade no ponto A é dada na questão e tem valor de 20 metros por segundo. Nós queremos saber a velocidade no ponto D. Lembrando que o trabalho ele é igual à variação de energia cinética no caso da partícula. Então, no caso, o trabalho é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. O trabalho é a força vezes o deslocamento, e a energia cinética é a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, velocidade final, e a energia cinética inicial é a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado, também dividido por 2. Lembrando a definição de campo elétrico, a força elétrica é a carga multiplicada pelo campo elétrico. Então está feita a substituição, repete-se o D. E podemos fazer a substituição aqui dos outros valores. A massa é 2 vezes 10 a menos 8. A velocidade final eu não sei, é o x da questão, dividido por 2. A massa, novamente, 2 vezes 10 a menos 8. A velocidade inicial é 20, então 20 ao quadrado, também dividido por 2. A carga elétrica da partícula está dada na questão, 1,8 vezes 10 a menos 8. O campo elétrico, 3,6 vezes 10 elevado a 4, multiplicado pela distância, que é de 0,36. Por que 0,36?
A distância de A para B é 0,2, que no caso é a mesma distância de B para C, que é a mesma distância de C para D, o que nos dá uma distância total de 0,36, já que isso é multiplicar por 3. E repetimos tudo isso para o segundo membro. Podemos cancelar o 2 com 2 nas duas frações seguintes. O 10 a menos 8 ele é comum às duas frações, podemos colocar em evidência 10 a menos 8. Repete o v quadrado, 20 ao quadrado é 400. No primeiro membro, o que nós temos que fazer é só a multiplicação. 1,8 vezes 3,6 vezes 0,36, o que vai dar um valor aproximado de 2,3. Repetimos a potência de 10, menos 8 e 4, temos menos 4, sinal do maior. Tudo isso igual a 10 a menos 8, multiplicado por v quadrado menos 400. Podemos agora inverter a fração. 10 a menos 8, v quadrado menos 400, igual a 2,3 vezes 10 a menos 4. Esse 10 a 8 vai para o segundo membro, fica positivo. Então, teremos 2,3 vezes 10 a menos 4 vezes 10 elevado a 8. Então, v quadrado menos 400 é 2,3. Conserva a base, somos expoente, 8 menos 4 dá 4. Então, v quadrado é igual a 400, passei para o segundo membro, fica positivo. Temos 10 a 4 e temos uma casa decimal no 2,3, então vai ficar 2, 3, faltam 3 casas decimais, completa com 0. 23.000 mais 400, teremos 23.400. Que nos dá a raiz de, ou seja, que a velocidade vai ser a raiz de 23.400, que não vai dar um valor exato. A raiz de 23.400 dá um valor aproximado de 153 metros por segundo. Essa é a velocidade com que a partícula passa pelo ponto D. E finalizamos nosso quinto exemplo.